e para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo. No fim dos anos 1920, o Brasil vivia a República Velha, controlada pelas oligarquias do café. Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York derrubou o preço do café e abalou a economia, enfraquecendo esse modelo político. Nesse cenário, em 1930, Getúlio Vargas chega ao poder após a Revolução de 30, prometendo modernizar o país. Mas, em 1937, usando o Plano Collor como justificativa, ele dá um golpe, fecha o Congresso e instaura o Estado Novo, uma ditadura que, apesar de autoritária, marcou a história com grandes mudanças na relação entre o governo e os trabalhadores. O Estado Novo foi um regime autoritário instaurado por Getúlio Vargas em 1937, após um golpe que cancelou as eleições previstas pela Constituição de 1934. Ele usou como pretexto o falso Plano Collor, que alegava uma ameaça comunista. Vargas fechou o Congresso, as assembleias e câmaras, extinguiu partidos, proibiu greves, nomeou invertores e passou a governar por decretos-leis, concentrando todo o poder. A propaganda oficial, controlada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, censurava opositores e promovia Vargas como pai dos pobres, reforçado pela criação da CLT em 1943, que instituiu direitos como salário mínimo, férias e jornada de 8 horas. Na economia, ele investiu na industrialização, criou empresas estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce, além de órgãos como IBGE, Senai e Fundação Getúlio Vargas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrou no conflito ao lado dos aliados após ataques de submarinos alemães, gerando contradição por combater ditaduras externas enquanto vivia uma interna. E com o fim da Segunda Guerra, a pressão por democracia aumentou e em 29 de outubro de 1945, Vargas foi deposto por militares. No ano seguinte, eleições restabeleceram a democracia. Nos anos entre 1930 e 1940, Getúlio Vargas constrói no Brasil o trabalhismo, inspirado no corporativismo europeu, especialmente no modelo italiano. A meta: integrar o trabalhador no Estado, garantindo direitos sociais, mas sob controle político centralizado. O ponto alto foi em 1º de maio de 1943, quando Vargas sanciona a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que unificou toda a legislação criada desde 1930, formando um Código Nacional do Trabalho. Ela consagrou direitos como a jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, salário mínimo, descanso semanal, proteção à maternidade, carteira assinada, estabilidade em certos casos e regras detalhadas para contratos e demissões. Mas também estruturou obrigações para empregados e empregadores, padronizou negociações coletivas e subordinou os sindicatos à autorização do Estado. 2 anos antes, em 1941, Vargas havia criado a Justiça do Trabalho, tribunais especializados para mediar conflitos e aplicar a lei. Assim, o Estado não só concedia direitos, mas também a representação da classe trabalhadora. Como declarou o próprio Vargas, a legislação do trabalho apresenta o início da verdadeira justiça social. Mais que um conjunto de normas, a CLT foi um instrumento de modernização econômica e de pacificação social, de fortalecimento político, cuja a estrutura, mesmo reformada, persiste até hoje. O controle dos trabalhadores no governo Vargas. Durante o governo de Getúlio Vargas, principalmente no período do Estado Novo, que durou de 1937 até 1945, o Estado adotou uma política de forte controle sobre os trabalhadores e os sindicatos. Essa política fazia parte de um projeto maior de centralização do poder e de construção de uma imagem popular de Vargas como o pai dos pobres. Os sindicatos passaram a funcionar sob um rígido controle do governo. Para existir legalmente, precisavam ser reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. Além disso, só podia haver um sindicato por categoria em cada localidade, o que impedia a diversidade de representações. Os líderes sindicais, por sua vez, muitas vezes eram indicados ou aprovados pelo próprio governo.
Isso significava que os trabalhadores tinham pouca ou nenhuma autonomia para se organizar de forma livre. Apesar disso, o Vargas concedeu diversos direitos aos trabalhadores, como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal, férias remuneradas e a criação da carteira de trabalho. Em 1943, esses direitos foram reunidos na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que ainda hoje influenciam as leis trabalhistas no Brasil. Essas medidas melhoraram a vida de muitos trabalhadores, especialmente os urbanos, e ajudaram Vargas a ganhar o apoio popular. No entanto, essa aproximação era estratégica. Ao oferecer benefícios, o governo ganhava a confiança do povo, mas ao mesmo tempo impedia qualquer organização que pudesse fazer oposição ou lutar por mais direitos de forma independente. Esse modelo ficou conhecido como sindicalismo atrelado ou pelego, pois os sindicatos, embora existissem, estavam subordinados ao governo e não representavam, de fato, os interesses dos trabalhadores de forma livre. Dessa forma, Vargas construiu uma relação paternalista com o povo, garantindo apoio ao seu governo enquanto mantinha o controle político e social sobre a classe trabalhadora. O Estado Novo, governo ditatorial de Getúlio Vargas, terminou em 1945. A pressão veio de todos os lados. O Brasil tinha acabado de lutar pela democracia na Segunda Guerra, mas vivia internamente sob uma ditadura. Os militares, a oposição política e até a população começaram a exigir as eleições e o fim do autoritarismo. Sem apoio suficiente para se manter no poder, Vargas foi forçado a renunciar. Apesar da queda, Vargas deixou um legado marcante, a Consolidação das Leis do Trabalho, mais conhecida como CLT, que garantiu direitos como jornada de 8 horas, férias, carteira assinada e aposentadoria. Entretanto, o paradoxo foi evidente. Enquanto Vargas censurava, perseguia opositores e centralizava o poder, ele também criava uma estrutura de proteção ao trabalhador que o Brasil nunca tinha visto antes. O Estado Novo acabou, mas as leis trabalhistas ficaram. Até hoje, os direitos básicos da classe trabalhadora têm as marcas do governo Vargas, um legado social nascido em meio à repressão. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo,